Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a segunda videoaula dessa série de 100 videoaulas com lições práticas, passo a passo, sobre programação VBA para quem nunca programou em VBA, para quem é iniciante em VBA. Recordo também que todo esse conteúdo foi criado, as primeiras 50 lições pelo colega Jailton e as 50 últimas por mim, baseados no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Se quiser saber mais informação sobre o livro, está aqui o endereço e deixo também o endereço no meu site, onde vocês têm muitos artigos, tutoriais e diariamente eu publico novos conteúdos. O que nós vamos ver nessa segunda lição? Nós vamos ver do que é feito uma macro dentro do Excel. Na lição anterior vocês aprenderam a criar uma macro usando o gravador de macro. Mas o que o Excel grava quando salva a macro? Do que é composta uma macro? Nós vamos ver nessa lição e vamos aprender também a fazer edições, operações com as macros. Como editar uma macro? Isso depois que eu já sei programar em VBA, eu quero alterar uma macro que eu criei, como excluir uma macro que eu não preciso mais e como executar uma macro no momento em que eu preciso executar ela. Nós vamos aprender mais adiante nesse curso como criar botões e associar uma macro a botão, como associar a macro a eventos e várias outras opções mais avançadas. Mas isso já é para as próximas lições. Vamos devagar, porque o foco desse curso é para quem é usuário iniciante com programação VBA, ou seja, quem nunca programou em VBA antes, até já tentou algumas vezes, não conseguiu e está quase desistindo. Meu apelo é não desista, continue me acompanhando nessa série de videoaulas aqui. Tiver dúvidas sobre as lições, usa o campo comentários aqui abaixo do vídeo. Tem sugestões, algum assunto que você gostaria que fosse melhor explicado, mais detalhado? Use o campo comentários. Compartilhe esses vídeos aí com teus amigos através do Face, Twitter, YouTube, Google Plus e assim por diante. Quanto mais compartilhamentos, mais lições eu disponibilizo aqui, ok? Vamos então para nossa segunda lição. Espero mais uma vez que ela seja muito útil para vocês e que traga novos conhecimentos. Obrigado e não esqueçam de assistir o vídeo até o final, que no final tem aquela surpresinha de sempre. Valeu, até a próxima e boa aula! Na aula passada, nós vimos uma macro em ação. Nós criamos uma macro chamada formata verme cinza. Essa macro ela é composta por 3 comandos de formatação. Então, cada vez que a macro é executada, os 3 comandos de formatação eles são novamente executados e aplicados à célula onde está o cursor ou na faixa de células selecionadas. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade. Agora, a pergunta que pode surgir é: como é que o Excel fez tudo isso? Como é que ele faz tudo isso? Ou você poderia perguntar de que é feito uma macro. Então, conforme nós vamos ver agora nesta aula, uma macro ela é gravada no Excel como uma sequência de comandos VBA. Por exemplo, quando nós clicamos no N, para a aplicação do negrito, o Excel ele gera um comando VBA que faz a formatação em negrito. Nessa aula, nós vamos aprender a acessar o código VBA gerado pelo Excel. Mesmo que você ainda não tenha que se preocupar em entender esse código. Nós vamos explicar esse código mais na frente. Então, para nós acessarmos os comandos VBA associados com a macro, nós vamos fazer o seguinte. Você vai abrir o documento que anterior que a gente estava fazendo, mantém aberto. Aí você vem aqui, ó, desenvolvedor, macros, seleciona a macro que nós estamos trabalhando, no caso é a macro formata verme cinza, e clica em editar. Observe que é mostrado para nós, aqui ó, um código, uma janela com alguns códigos aqui. Veja que o nome que nós criamos está aqui, ó, formata verme cinza macro. Veja aqui, ó, aquela descrição que nós fizemos, a tecla de atalho, o atalho, e aqui são os comandos. São esses comandos aqui que vão fazer aquela macro funcionar. Se você ainda não está entendendo nada, não se preocupe, porque o nosso curso é exatamente para ensinar o VBA no Excel. Então, mesmo que você ainda não vai entender, ó, mas eu vou explicar para você. Ó. Este comando aqui faz o negrito. Este comando aqui
faz o cinza, né, o fundo cinza. E este conjunto de comandos aqui faz aquela cor vermelha. Então, nós vamos entender ainda esse código todo aqui quando nós estivermos estudando VBA. Então, esses são comandos de linguagem VBA. Com o uso do VBA, nós temos acesso a todos os comandos e funções do Excel, além de muitos outros recursos não diretamente disponíveis através de menu de comandos e das funções de planilhas do Excel. Ou seja, recursos que somente estão disponíveis através da programação VBA. Tudo que você faz usando o teclado e o mouse também é possível de ser feito com o uso do VBA, porém de uma maneira automatizada. O uso de macros é especialmente indicado naquelas situações em que temos um conjunto de comandos que precisam ser executados repetidamente em diferentes situações. Nesses casos, é muito mais prático criar uma macro composta pelo conjunto de comandos e cada vez que os comandos precisarem ser executados, executar a macro. Então, conforme você pode ver aqui nós temos um editor de código do Visual Basic, ok? Então, só foi aqui para você conhecer. Na próxima aula a gente continua. Vamos fechar aqui. E na próxima aula a gente continua com o assunto operações com macro. Nessa aula nós vamos aprender a renomear, excluir e fazer outras alterações em macros. Também aprenderemos a alterar outras opções associadas com a macro, tal como o comando do teclado, ou seja, a tecla de atalho, para executar a macro. Existem algumas operações que podem ser feitas com uma macro após a sua criação. A mais óbvia, e é o motivo pelo qual a macro é criada, é para executar a macro. Além da execução, é possível executar outras operações com uma macro. Então, vamos aprender a renomear uma macro. Então, vamos abrir o nosso arquivo. Vamos aqui na guia desenvolvedor, macros. Você vai clicar em cima da macro que você está trabalhando. Você vem aqui em editar. E aqui você pode renomear. Ó. Vamos colocar aqui, ó, renomeada. Você pressiona salvar. Você pressiona fechar. E agora, quando eu vier aqui, ó, veja que a macro já foi renomeada. Então, vamos fazer o mesmo processo e vamos deixar como estava. Veja que é fácil. Tá? Para você renomear uma macro, você vai seguir esses passos. A outra opção, eu vou criar aqui uma macro chamada de excluir. Vou colocar aqui um Ctrl D para, tá? Uma macro excluir. Essa macro, ela vai servir simplesmente para eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, colocar aqui um negrito, um itálico, uma fonte vermelha e a fonte 20. Pronto. Vamos aqui fechar essa macro, parar de salvar, beleza. Então, se eu quiser aqui, ó, dar o Ctrl Shift D, eu não me lembro se foi essa tecla que eu coloquei. Então, vamos aqui, ó, se eu quiser dar a formatação em qualquer lugar, vamos colocar aqui, por exemplo, coloca aqui, usar aquela macro, coloca excluir, executar, tá aí, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir a macro. Como é que você faz para excluir uma macro? Você vem aqui, ó, você vai selecionar, seleciona a macro que você está querendo trabalhar, e pressiona bem aqui, ó, excluir. Ó. Deseja excluir? Sim. No caso aqui eu vou tirar essa formatação. Eu venho aqui em limpar e eu vou colocar limpar tudo. Beleza? Então nós vimos como renomear uma macro e vimos também como excluir uma macro. Por que eu não excluí a outra? Porque a gente está trabalhando com ela, né? A outra opção que você pode fazer também é alterar a tecla de atalho e o comentário associado com uma macro. Então, como fazer isso? Nós vamos aqui abrir o desenvolvedor, macro. Você vai clicar em cima da macro que você quer trabalhar, clica em opções e olha aí, ó, você pode modificar aqui, ó, a tecla de atalho. Vamos colocar aqui o O, por exemplo, o O, e aqui vamos colocar a palavra foi modificado. Vamos dar OK, vamos fechar. E aí, ó, eu tenho aqui alguma coisa, eu vou colocar o Ctrl Shift O, e aí já coloca a formatação.
Beleza? Então, você vê como é simples renomear. Vamos voltar para lá e vamos deixar o que estava, tá? Deixa eu Ctrl Shift L mesmo e tirar isso aqui. Então, nessa aula nós já vimos também como você faz para renomear, no caso, para modificar a tecla de atalho e também a descrição da macro. Na próxima aula nós vamos aprender a associar botões com a macro. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres. Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova. Mas sempre que o tempo permitir, eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas, se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora.
É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!